6 em diante. Diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Portanto, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tá? Mulheres, não fiquem com raiva por causa disso que eu li agora sobre as mulheres. Isso aqui, o apóstolo está falando do tempo da lei, dos profetas, em que as mulheres não tinham nem sequer o direito de falar dentro da igreja. Aqui nessa época elas já até entravam na igreja, naquele tempo elas nem entravam no templo, eram só os homens. Né? Então, mas o que o texto está falando aqui? O texto está falando que quando um estiver falando, o outro tem que estar ouvindo. Existe o profeta, existe aquele que tem um dom de línguas, existe aquele que vê, que tem as revelações, existe aquele que fala coisas maravilhosas, existe aquele que tem um dom de curar, mas eles não fazem tudo ao mesmo tempo. É um de cada vez. Né? Conhece aquele ditado? Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Já viu isso? Na igreja é igual. O respeito que você demonstra pelo pastor está evidenciado na sua atitude. Se o pastor está falando e você não está prestando atenção no pastor, não está dando a sua atenção ao pastor, eu entendo que você não está preocupado com o que o pastor está falando. E você veio aqui para quê então? Né? Nós temos que focar nisso. Passamos da porta da igreja. A Bíblia fala que aquilo ali é a porta do céu. Você está no céu. Este lugar tem que ser como é no céu. E como é no céu? O Senhor Todo-Poderoso é supremo. E quando Ele fala, os anjos se calam para ouvir a voz do Senhor. Tem que ser assim também conosco. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, do nosso entendimento. Entender que o que está vindo do altar é para a minha edificação, o que está vindo do altar é para o meu crescimento, o que está vindo do altar é para melhorar a minha vida. Então eu tenho que ficar ligado, porque aquela distração de 30 segundos eu perdi algo que foi vital para a minha vida toda. Eu comentei com o pastor que lá na nossa primeira igreja, o obreiro não fechava os olhos na hora da oração. Aquilo me incomodava. Por quê? Eu era obreiro e eu queria orar como todo mundo ora, onde você fecha os olhos, você se entrega na adoração, você se vê naquele momento fazendo aquilo que você está orando para fazer, mas eu era obreiro, eu não podia fechar os olhos, eu tinha que ficar ligado para o que estava acontecendo. Isso foi ensinado a mim, sabe por quê? Porque um dia alguém falou e eu fiquei atento para ouvir o que ele estava falando. E aquilo me trouxe um crescimento que eu pretendo passar para quem quiser aprender. Né? Não é obrigado. Você pode fazer o que você acha melhor, mas o que sai do altar de Deus é para o seu melhor. Então você vem para a igreja, hoje eu vou sair. Você vai para onde? Eu vou para a igreja. Então você vem para a igreja para ouvir. A fé é pelo ouvir. A Bíblia é muito clara nisso. A fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. A sua fé cresce com aquilo que você ouve. Amém? Não fica com raiva do pastor, não.
Pelo amor de Deus. Eu falo isso porque um dia eu tive que ouvir coisas assim também, para que eu pudesse entrar no eixo, para que eu pudesse aprender como caminhar. Eu ouvi coisas, irmãos, muito piores do que vocês possam estar ouvindo hoje, se é que você achou ruim. Eu já ouvi coisas muito piores. Mas isso não me abalou não, porque a gente sai com raiva, a gente sai chateado, mas no fundo, eu entendi que é para o meu bem. Amém? E com a raiva do pastor não. Abra sua Bíblia no livro de... Deixa eu achar aqui meu livro. Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. O presbítero Joel, quando falou após o louvor que ele doou, ele começou a pregar. Eu falei, caramba, está pregando a minha mensagem. Ele copiou, ele colou. Mas isso é bom, isso traz de Deus confirmação. Amém? Achou? Filipenses capítulo 3. Eu vou ser rápido porque o tempo hoje é curtinho e eu, na verdade, não tenho muito o que falar para você não. Eu tenho que falar para você só aquilo que eu ouvi quando estava lendo o texto. Né? Eu acho que eu tenho que passar a você só o que Deus mandou. Se eu for além do que Deus mandou, aí sou eu, não é Deus. E o que eu tenho para você não te edifica. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, 3. Vocês acharam? Diz assim, ó. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Amém? Vou ler mais uma vez para você. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por esta porção maravilhosa, Senhor. E com certeza veio para nos alimentar e nos fazer crescer ainda mais, Senhor. Que venha para a nossa edificação, que venha para o nosso conforto, que venha para nos testificar, Senhor, que em Ti nós podemos todas as coisas, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor reservou, tudo aquilo que o Senhor declarou em nossa vida, aconteça a partir daquilo que a gente tem ouvido na Tua palavra, Senhor. E o que a gente ouvir, Senhor, nós tenhamos a coragem, Senhor, de praticar, de botar em prática, para poder ver com nossos olhos, Senhor, que tudo é possível ao que crê. Amém? Graças te damos, em nome de Jesus. Muito bem. Quando eu estava lendo esse texto, o primeiro versículo diz assim, versículo 2, perdão, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Isso me chamou a atenção. Por quê? O apóstolo está falando para as pessoas, para as ovelhas da igreja de Filipe, para que eles tomem cuidado com o que eles estão ouvindo, para que eles tomem cuidado com certas pessoas que se mostram religiosos, que se mostram cheios de Deus, que se mostram cheios de poder, mas no fundo não querem o seu bem. Querem apenas, vamos falar numa maneira bem simples, ganhar você. Depois que ganhou, e daí? E o que vem depois? Como é que vai ser? Não interessa. A minha missão é mandar vidas para o reino de Deus. E depois? Depois é com Deus. Minha missão é só mandar as vidas para lá. O apóstolo está dizendo para que a gente, nós, o povo de Deus, tenhamos cautela. Que a gente saiba avaliar o que está sendo feito, avaliar o que está sendo dito. Não é só chegar numa igreja porque eu vou naquela igreja porque naquela igreja tem poder de Deus.
Eu vou naquela igreja porque lá o fogo desce. Eu vou naquela igreja porque lá o pastor traz revelações toda hora. Meu irmão, não estou aqui criticando igrejas. Por favor. Eu quero dizer para você o seguinte: o motivo de você ir à igreja não é porque a igreja X é assim, porque a igreja Y é daquele jeito. Não é por isso. O motivo de você ir à igreja, primeiro, é porque você está sendo levado pelo Espírito Santo para aquele lugar, para ouvir dele algo que vai te edificar. Não é só porque lá é cheio de unção, lá é cheio de poder, tanto é que lá tem 1000 membros. Isso é bobagem. Ter 1000 membros, claro, para um ministério é bom. O ministério fica reconhecido, o ministério vai ter condições de abrir outros templos, de colocar pastores, de enviar missionários, de aumentar a amplitude do evangelho, de mandar pessoas para todos os lugares, ter mais condições financeiras até de investir nessas obras. É claro que é bom. É claro que seria maravilhoso se nós tivéssemos aqui 100 pessoas hoje, todas com dízimos altos, para poder a gente fazer tudo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas e a vida da pessoa? E o que está além da porta da igreja? O tratamento espiritual que a pessoa precisa, o acompanhamento que a pessoa precisa. Eu acho muito bacana o pastor chamar todo mundo pelo nome. Se ele tivesse 1000 pessoas, eu queria ver se ele fazia isso. Não tinha condições. Por quê? Porque não tem como ele saber o nome de 1000 pessoas, mas tem como saber o nome de 30, de 40. Isso é tratamento, isso é ser pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. Se eu não conheço a ovelha, ela não é minha. Eu não sei nem o nome, eu não sei onde mora, eu não sei do que precisa, eu não sei o que está passando. Como é que eu posso orar pelo fulano se eu não sei por que eu vou orar? Não tem como. Por isso que o apóstolo está dizendo: acautelai-vos dos falsos. Fiquem mais atentos. Isso Deus nos dá. Deus nos dá essa condição de perceber que o que está vindo do altar é para edificação. Às vezes, o pastor Ricardo, um grande amigo meu, um dia eu vou ter o prazer de trazê-lo aqui, ele fala muito assim, quando ele vai orar, ele fala assim: Senhor, que seja mel ou seja fel, mas que venha do teu altar para nós. Ou seja, pode vir coisa que machuca, pode vir coisa que dói, pode vir coisa que me faz sair com a orelha quente, mas aquilo é para o meu bem, porque o pai disciplina ao filho que ama. Por quê? Porque quer castigar o filho? Porque quer que o filho tenha uma boa vida. Por que eu digo não para o meu filho com 7 anos? Porque eu sei que se ele for por um lado errado, a consequência é ruim. Então é a hora de dizer o não, é hora de fazer ele chorar sim. Por quê? Na disciplina ele vai aprender a andar certo. Eu fui criado assim, eu sei que funciona. E não sou, mas a criança cresce revoltada. Eu não sou revoltado, eu nunca me envolvi com drogas, eu nunca fiz, pelo contrário, até hoje eu peço a bênção à minha mãe e ao meu pai. E aí? Que negócio é esse que disciplina faz a criança se revoltar? Disciplina faz a criança entender o que é certo. E Deus é assim. E por que o versículo 3 diz assim? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Porque ser adorador, a Bíblia fala que Deus busca verdadeiros adoradores. E o que é ser adorador? Ah, pastor, ser adorador é aquele camarada que entra na igreja, sabe todos os louvores, que canta na presença de Deus, que chora na presença de Deus, que faz com que o louvor seja aquele louvor maravilhoso, que contagia. Isso é um verdadeiro adorador. Também é. Mas não é só isso. A Bíblia fala sobre uma parábola em que Jesus conta a seguinte história: que o pai chega para 2 filhos e diz assim, para o mais velho: filho, você hoje vai trabalhar comigo na vinha. Eu não vou. Só que depois ele foi. E chega para o outro assim: filho, hoje você vai trabalhar comigo na vinha. Tá legal, pai? Eu vou. Só que não foi. Quem é o filho obediente? É o que disse que não ia, mas foi, ou o que disse que ia e não foi? É o que não vou, mas foi. Porque ele sabe, o trabalho é ruim,
é cansativo, é no sol. Eu vou chegar em casa cansado, eu vou chegar em casa sem vontade de fazer nada, mas o Pai ficará contente com ele. É gratificante. O verdadeiro adorador é aquele que não é só louvador. Está cheio de louvador no mundo que não é adorador. Está cheio de gente que com a voz maravilhosa que canta pra caramba, mas não é adorador. Porque adorador é aquele que da porta da igreja para fora, ele continua fazendo a vontade de Deus. O adorador é aquele que no momento de oportunidade que Deus dá a ele, ele entra com o Evangelho, ele fala das boas novas, ele anuncia a Cristo ressurreto, aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos colocar em lugares maravilhosos, aquele que a Bíblia diz que pode nos fazer se sentar em meio a príncipes. Esse é o verdadeiro adorador. É aquele que a tempo e a fora de tempo não deixa de falar de Deus. Esse é adorador. É aquele que não precisa estar no meio da praça fazendo para todo mundo ver. É aquele que vai pelos cantinhos. Sabe o mineirinho que come pelos cantinhos ali, vai comendo um hamburguinho pela borda porque está frio? É esse. Ó. Aqui, ó. Deus mandou te dar. Esse é o adorador. Ó. Deus te ama. Às vezes um Deus te ama que a gente acha que é uma bobagem, pode salvar uma vida. Certa vez eu li uma história de uma senhora que entrou na igreja, que estava na rua, e um avô, mas o neto, todo dia saía para evangelizar e entregar aqueles papeizinhos que muita gente não dá valor aos papeizinhos na rua. E entregava todo dia aquele hábito de todo dia à tarde o avô com o seu netinho entregar o papelzinho. Um dia estava chovendo muito. E o avô chegou, hoje eu não vou não. Aí o netinho chegou todo animado, vamos, vou não, tá chovendo. Não, avô, não, tá chovendo não, pô, eu vou sozinho. Pegou o papelzinho, foi ele e encontrou uma senhora só na rua. Ó, Jesus te ama. Entregou o papelzinho. No culto seguinte, na igreja dele, aquela senhora estava lá na igreja com ele. E viu o garotinho, foi falar com ele. E chegou para o avô e disse, olha, naquele dia eu saí de casa para me matar. E eu falei que eu queria uma resposta de Deus se Ele realmente me amava, porque se não me amava eu ia dar fim na minha vida. Essa criança chegou na chuva e disse, Deus te ama. Esse é um verdadeiro adorador. Isso é uma história, eu não sei se é verdade, eu não sei se realmente isso aconteceu, mas isso mostra para nós o seguinte, que ser adorador é fazer a vontade de Deus a tempo e fora de tempo. Não é só dentro da igreja. Irmãos, tem gente que só adora a Deus na igreja. Tem gente que só adora a Deus na frente do pastor. Tem gente que só adora a Deus quando vê um irmão na rua. A paz do Senhor, meu irmão, quando dá as costas, só Jesus. Só que as pessoas estão esquecendo que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo a tudo e a todos. Não tem por que eu duvidar disso. Se eu não creio nisso, eu estou perdendo meu tempo. Alguns anos atrás, nós vivíamos uma vida diferente. Hoje nós temos outras. Por quê? Porque agora eu sou circunciso. Eu agora tenho meu coração circuncidado. Sim. Nos tempos da lei, tinha que ter um corte físico. Hoje não. É o coração que tem que ser mudado. É o coração que tem que ser transformado. E quando nós falamos de coração, é o entendimento. É eu entender que uma vez revestido, uma vez transformado, uma vez liberto, eu sou outra pessoa. Se eu sou outra pessoa, eu penso diferente. Se eu sou outra pessoa, eu falo diferente. Se eu sou outra pessoa, eu vou agir diferente. Isso é que me diz e mostra ao Senhor que eu sou um adorador. Aquele que adora a Deus no Espírito. Está doendo, pastor, mas eu vou adorar a Deus. Eu sei que eu vou vencer. A prova está sendo grande, o fardo está pesado, mas eu vou vencer, porque Deus não vai me dar um fardo que eu não possa carregar. Eu vou vencer. Deus me colocou aqui, porque aqui é meu campo de batalha. Deus me jogou no meio daquela família difícil, família complicada, onde só tem pessoa incrédula, onde só tem religioso, mas ali é meu campo de batalha, foi ali que Ele me colocou. Isso é ser adorador. Representar o seu Deus onde quer que você esteja. Ah, mas eu estou dentro daquela fábrica
E aquela fábrica só tem pessoa assim, só tem pessoa assada. Eu sou o único evangélico naquele lugar. Glória a Deus, você é o sal que vai dar tempero para aquele lugar. Glória a Deus, você é a luz que vai iluminar aquele lugar de trevas. Foi para isso que Deus colocou lá. E onde você pisar é abençoado. Aleluia. Isso é ser adorador. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Em Cristo. Por que eu faço isso? Porque eu faço para Cristo. Por que você faz isso para Cristo? Porque Ele morreu por minha causa. Ele está lá diante do Pai dizendo: Pai, Ele vai vencer. Pai, Ele consegue. Pai, Ele vai chegar lá. Cristo está dizendo isso a meu favor. Eu não posso decepcionar o meu Senhor, porque Ele espera de mim aquilo que Ele está dizendo para o Pai que vai acontecer. Creia nisso. Glorie-se no Senhor. E não confiamos na carne. Não confie na carne. Confie em Deus. Creia em Deus. A irmã Ângela: pastor, eu estou sentindo dor, mas eu vou para a igreja. Glória a Deus. Isso é bom. Tem gente aí que corta a unha, quebrou. Não vou para a igreja não, porque quebrei a unha. Tomara que a unha caia. A gente está brincando, mas o negócio é sério. Choveu, a igreja está vazia. Mas sou adorador, eu amo a Cristo, eu sou de Cristo. É só chover que a gente vê quem é de Cristo. É só esfriar mais que a gente vê quem é de Cristo. É só o tempo ficar ruim que a gente sabe quem é e quem não é de Deus. Vou usar o casal de novo. Abrir a porta da casa para que o evangelho seja pregado. Seja, quantos cultos na sua casa você já fez? Quantas vezes você abriu a sua casa e falou assim: pastor, faz um culto na minha casa porque eu quero que meus vizinhos escutem tudo isso que eu estou ouvindo aqui na igreja? Quantas vezes você já fez isso? A gente está perdendo muito para o irmão Sérgio e para a irmã Ângela. Isso é ser adorador. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o que eles receberam, os outros também merecem receber. O que eu recebi, você merece receber. O que nós recebemos, o vizinho aqui do lado, que eu sei que está ouvindo esse microfone, também merece receber. Porque ele também é filho de Deus. E a porta está aberta para ele entrar a hora que ele quiser. Amém? Isso é ser adorador. Nós é que somos a circuncisão, não aqueles que dizem que são, não aqueles que têm apenas um aspecto físico, não aqueles que apenas dizem que querem ser, que vão chegar, e que muitos chegarão. Jesus vai falar: eu não te conheço. Nós não. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Amém? Nós não confiamos na carne. Não confiemos. Se levantou, ore, que vai cair. Eu estava assistindo TV hoje à tarde, aí no canal Novo Tempo, eles têm muitos versículos entre os comerciais, né? E apareceu uma frase assim: melhorou? Aí embaixo, melhorei. Aí depois, na palavra melhorou, apareceu dois